Nós estamos aqui na série, numa série assim bem significativa, que é o caminho da sabedoria, né? Então a gente pensa o seguinte, que na nossa caminhada, e o Juno expressou isso muito bem, né, que no domingo passado, que às vezes a gente toma algumas atitudes que é uma atitude que você fala assim, isso não tem nada de sabedoria, né? Como ele mesmo disse, às vezes a gente faz o contrário. Ao invés de tomar uma atitude sábia, nós tomamos uma atitude de burros mesmo, né? Nós sabemos que pode dar errado e a gente insiste e a gente faz ali e aí a coisa acontece. Aí depois a gente reclama, né? Sei o porquê, né? E é interessante porque a gente tem aprendido aqui, né? Em vários momentos aqui, alguns insights interessantes, né? Que Provérbios nos dá, né, para que a gente possa, de certa forma, buscar um equilíbrio. Né? Eu acho que o equilíbrio tem que ter sabedoria para ter equilíbrio. Né? E a gente, como o próprio Júnior também disse, que quando a gente olha para a vida, né, e o pastor Edson também falou isso, né, do próprio Salomão, a gente vê que era um cara sábio, mas ele usou pouco essa sabedoria para si, né, para a sua vida em si. Então, hoje eu quero trazer aqui, né, nesse processo que a gente está estudando aqui, mais uma contribuição em algumas coisas que eu tenho pensado. E o tema que eu gostaria que refletíssemos hoje é sobre o valor da amizade piedosa na formação da espiritualidade. É um tema assim, interessante. E para isso eu gostaria que considerássemos que o peso da amizade na formação da nossa espiritualidade. É tão interessante porque os meus pais, eles falavam assim comigo, olha, me diga com quem você anda, que eu vou saber quem você é. Né? Então, talvez, assim, aquele negócio de tipo, pô, tô com os amigos lá e aí ela falava para mim assim, ó, não é legal você estar com eles, não. Eu não quero ver você com ele, não. Aí eu falo assim, não, mas mãe, eu só tô indo lá, é um amigo. Não, você tá lá, todo mundo tá junto, é igual, né? Então, assim, esta questão da amizade, ela é bem interessante, porque, de certa forma, ela influencia, sim, né, na nossa formação de espiritualidade. E se a gente está buscando ter sabedoria em relação a isso, eu gostaria de refletir um pouquinho sobre isso hoje, nessa manhã, de que a amizade é uma das formas mais antigas e eficazes também para que a gente possa ter, né, esse momento de transformação mesmo, né? Uma transformação até do caráter. Né? E a gente vê isso com Cristo, a maneira como Cristo com os seus discípulos. Ele fazia na caminhada, era no dia a dia, era na vivência, era ali na troca de experiência, era na conversa. Então você vê o mestre que chamou os discípulos de amigos, né? E é bem interessante isso. E nós vemos isso lá em João capítulo 15, verso 15, que eu gostaria até que vocês abrissem e acompanhassem a leitura desse verso comigo. João 15, 15, que diz assim, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Olha que coisa interessante. Isso não era apenas um afeto de Jesus para com os discípulos, mas era algo que ele partilhava na intimidade, na confiança, na caminhada junto. Né? A piedade verdadeira em uma amizade não depende exclusivamente da confissão de fé, mas do compromisso com a verdade, justiça, amor e retidão. É bastante interessante isso, porque se a gente não tomar cuidado, a gente pode olhar para isso com um olhar legalista. De que assim, o amigo só é amigo, eu só consigo fazer essa conta se ele for cristão. Se ele tiver a mesma fé do que eu. Se ele não tiver a mesma fé que eu, então não tem. E a gente sabe que isso não é verdade. Né?
há pessoas que às vezes não são cristãos e são usados por Deus na nossa vida para que a gente possa aprender. Então, assim, é muito interessante isso. É como se fosse uma ilustração que eu queria trazer aqui. Como músico, eu sempre vou para ela, né? Mas imagine os instrumentos de um afinador de piano, que ele tem que pegar aquelas cordas e tensionar elas daquela forma, precisamente, para que, quando forem utilizadas, ela possa tornar um instrumento harmônico, sincero e fiel a cada nota ali apresentada, né? Assim, e desta forma, nós somos moldados um para com o outro, um com o outro, né? E haverá tensões, muitas vezes, nesse relacionamento. Haverá diferenças nesse relacionamento, que precisará de ajustes, e que precisará mesmo de, uma vez, alguns apertos ali, ceder um pouquinho para que aconteça aquilo que é esperado, assim como as cordas do piano, para que possa prover harmonia, para que a coisa aconteça. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui é a amizade piedosa como ferramenta de afiamento. E nisso eu gostaria de ler Provérbios capítulo 27, o verso 17. Provérbios 27, 17, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Interessante isso, né? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A palavra hebraica para afia é o hadad, né, que significa tornar afiado, ou mais eficaz, ou mais preparado. Ou seja, relacionamentos que nos desafiam são ferramentas de Deus para o nosso crescimento. Então, sabe aquela pessoa que, quando você senta com ele e você está tendo um relacionamento com ele ali, ela rapidamente te leva ao extremo, aí você fica ali quase a perder o controle? Sabe aquela pessoa que às vezes você vai conversar com alguma coisa, ela faz questão de toda a sua opinião, ela contestar a sua opinião e dar uma opinião em contra, e isso te incomoda? Ou aquela pessoa que ela é tão íntima sua que sempre quando você vai para a discussão, ela apela, ela vai justamente na tua ferida, porque ela sabe aonde é a tua ferida? Você já pensou que ela pode ser um instrumento de Deus para poder, de certa forma, moldar um pouquinho o teu coração, a tua mente, o teu espírito? Quando a gente pensa dessa forma, as coisas parecem que mudam, né? Então, mas eu digo a vocês que há momentos que é difícil, né? O mais fácil é a pessoa aparecer ali, te cumprimentar e você arranjar alguma coisa aqui para você fazer, né? Eu trabalho com música faz um tempo, né, na igreja. E eu lembro daquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que, não sei, alguém falou para ela que ela canta. Falaram para ela que ela canta. E o pior é que ela acreditou, gente. Isso é que é terrível, é que ela acreditou que cantava. E era sempre, na liderança, ela vinha falar comigo. Olha, eu tenho um hino especial, eu quero cantar um hino especial. Aí eu comecei a mudar a tática. Eu falei assim, não, apresenta para mim primeiro, aí depois a gente toca na igreja. Aí ela apresentava para mim, mas assim, irmãos, é difícil, sabe? Você ouvir a nota e você falar assim, ela não está conseguindo chegar nem perto dela, né? E aí, como que você vai falar para ela que ela não canta? E ela normalmente chegou a um ponto de que ela chegava para mim e falava assim, não, eu não vou falar mais com você, eu vou falar com o pastor. Aí eu falei, por favor, fala com o pastor, para ele conversar contigo um pouco, né? Então, assim, há relacionamentos que são difíceis. Eu lembro da primeira vez que eu fui trabalhar no Hospital das Clínicas, e era o meu primeiro dia, o meu primeiro emprego. E eu comecei no pronto-socorro,
do Instituto Central, né? E o primeiro foi a primeira situação que eu peguei foi um FAF, né? Ferimento de arma branca. Então, uma pessoa esfaqueada. E eu fiquei assim, né, a dar uma adrenalina, e eu fiquei bastante interessado em entrar junto com a equipe naquela sala de emergência. E quando eu entrei na sala de emergência, era todo mundo correndo, mas assim, parecia que todo mundo sabia o que estava, aonde estava cada coisa, e eu não sabia. Né? Então pedia as coisas para mim e eu ficava assim, né? E aí procurando, e a pessoa que estava comigo ia lá e pegava, né? E eu lembro de uma pessoa que chegou para mim, aí depois desse atendimento, ela chegou para mim e falou assim, olha, se depender de mim para você aprender aqui, a trabalhar aqui, é melhor você voltar para casa. Né? E essa pessoa foi a minha melhor amiga depois, quando eu saí do HC. Né? Então, assim, há situações na nossa caminhada em que a gente tem que aprender, e principalmente nos relacionamentos, como lidar com aquela pessoa. E quando a gente está falando de uma amizade piedosa, nós estamos falando de uma amizade cuja relação era como que se assim, era como, eu penso como uma placa de computador. A placa-mãe é o amor. Tudo pode ser colocado nela, ligado nela, mas tudo vai agir pelo amor. Ela começa por ali, porque se não for essa a intenção, essa não é uma amizade piedosa, não é mesmo? Há situações em que a gente olha para alguém e a gente tem que pensar como eu posso ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Normalmente isso acontece com as pessoas que a gente gosta, né? E a pessoa que a gente tem aquela proximidade, né? Mas e com aquela pessoa que realmente é para você uma pedra no calo do seu sapato, onde você coloca o sapato? Você tem essa mesma disposição? Né? Charles Spurgeon, ele fala o seguinte, um verdadeiro amigo não diz o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. A grande diferença da amizade piedosa é que quando essa verdade é dita, ela é dita através do amor. E isso muda tudo. Isso muda a fala, isso muda a intenção. E é bem interessante isso. Então, uma amizade piedosa é aquela que aponta para a verdade, mesmo quando é desconfortável. Sabe aquele amigo ou aquela situação de que você sabe que ele tem dificuldade de ouvir? E você precisa de falar com ele. É um assunto difícil para ele, mas é difícil para você também porque tem esse desconforto, porque você sabe que vai ter uma dificuldade ali. Ele pode não ouvir aquilo da maneira que você está querendo passar para ele. Mas se você é amigo, e se você deseja ser amigo, e que você está vendo que aquele assunto é necessário, mesmo que seja desconfortável, é necessária a conversa. Porque lembre-se, você pode ser um instrumento para que a mente dele e a vida dele possa mudar. E espiritualmente ele possa crescer e amadurecer. Nem todo amigo precisa ser crente para ser usado por Deus. Isso é uma verdade. Se você vê na palavra de Deus um burro parando e falando com uma pessoa e falando o seguinte, não quero ir mais, não é para ir por aqui. Quantas e quantas vezes você estava na presença de pessoas que de repente aquela pessoa chegou para você e falou assim, eu não imaginava que você estaria aqui. Ou, eu não imaginava que você faria isso. Ou, o guarda te parou porque você passou da velocidade, aí quando ele foi atender, era o irmão da igreja que você tocou na semana passada. E falou, você aqui? Eu ia te multar, mas, né? Aí você fala, não multa porque eu realmente estava andando acima da velocidade. Né? Não há algumas situações assim, eu lembro de uma situação diferente que isso me alegrou, sabe? Eu estava num ambiente, aí a pessoa foi e falou um palavrão, aí ela parou e falou assim, Paulo, me perdoe, eu não vi que você estava aqui.
Eu queria que muitas situações fossem assim. Mas a gente sabe que às vezes não é não, né? Às vezes a gente se irrita, né? E de repente principalmente, eu lembro a Sara, que chegou para mim e falou assim: pai, você está irritado? Eu falei: tô. Pai, então, ora. Então, assim, a gente aprende, sabe, com algumas situações, quando a gente começa a ver o quão somos mudados, quando nós temos aquele relacionamento de piedade que proporciona ser uma pedra de apoio e não uma pedra de tropeço. Porque a pedra de apoio, ela é uma pedra cujo você pode subir para alcançar o segundo degrau. Mesmo que esse degrau apareça ser alto para você. Então, Gálatas capítulo 6, verso 1 diz assim: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. Vou ler novamente. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. Olha que interessante, não é? Porque quando eu vejo duas coisas interessantes nesse texto. Primeiro é vocês que são espirituais, então tem aqueles que não são espirituais, mas eu imagino que ele está falando daquele cujo é o templo do Espírito Santo. Está falando de nós. A nossa motivação maior na correção é a restauração. Mas às vezes é assim. Quando você tem que chamar um irmão para conversar porque você vê que a situação é diferente, ou você age como um legalista, aponta o pecado e não se preocupa em como aquela pessoa vai se sentir na repreensão. Há duas situações bastante diferentes e eu posso dizer aqui, uma vez eu tive que sentar ali atrás para chamar a atenção de uma irmã aqui da igreja. E a gente teve que conversar. E, queridos, eu não fiz isso que a palavra me instrui. A maneira que eu falei, do jeito que eu falei. Tanto que teve a segunda conversa. E a segunda conversa teve que ser um pedido de perdão. E a gente aprende, porque às vezes a melhor maneira que você acha que você precisa, na dependência do Espírito Santo de Deus, buscar meios por Ele para ser o melhor meio para que você possa construir na vida e participar dessa construção na vida dessa outra pessoa. Mesmo que a questão não é quem está certo, mas como você vai caminhá-la para aquilo que a Bíblia te instrui. Provérbios diz assim: quem anda com os sábios será sábio. Isso é Provérbios 13, 20. É tão interessante quando você participa de um momento com uma pessoa e você vê ela agindo de uma maneira diferente de você. E aí você olha e fala assim: eu preciso agir assim. Tem uma outra forma de agir em uma situação como essa. Então você está em um aprendizado o tempo todo. E é importante você perceber que a caminhada é uma caminhada para construir em você aquilo que Deus deseja. O segundo momento aqui é falando sobre a amizade como constante presença no sofrimento. Olha só, a amizade como amor constante e presença no sofrimento. O texto é Provérbios capítulo 17, verso 17, que diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. A chave bíblica aqui é bem interessante, para denotar que em todo tempo, a palavra original é o tamid, né? Que traz a referência sobre essa persistência, constância, né? E na angústia, a palavra original aqui é tsara, né? Que tem traz esse sentido de advertência, de adversidade real, ou um momento de crise. Eu já tive alguns momentos de crise. E uma delas
Não faz muito tempo. Eu tive que fazer uma cirurgia no quadril e eu fiquei assim com um gesso, né, do tórax para baixo por 6 meses. Então imagina, o primeiro mês foi difícil, mas o segundo mês já começou a ficar um sacrifício. Porque eu não conseguia virar de lado, então eu sempre precisava de uma pessoa para virar de lado, para me virar de lado, né? Quando eu ia tomar banho, eu precisava de uma pessoa. Se eu quisesse alguma coisa, eu precisava de uma pessoa. Quer dizer, eu precisava de uma pessoa toda hora, todo instante. E às vezes você ficava irritado com aquilo. Porque coisas simples que você poderia fazer, você não consegue fazer mais. Mas é interessante. Parece que os meus amigos se combinavam. Então, quando um ficava comigo e um falava, olha, eu vou embora agora, ele mal fechava o portão e o outro chegava. Então, olha que interessante. Porque em nenhum momento eu fiquei sozinho. E eu não estou falando de uma semana, não estou falando de 20 dias, eu estou falando de 6 meses, gente. Então, esse momento de angústia é um momento em que você olha e você vê assim que na diversidade a presença do amigo constrói muita coisa. Ele é confortante. Uma palavra dela, uma conversa dela, um desvio de assunto para que você não fique ali pensando, sabe, no machucado porque você não consegue ter mudança de decúbito, mudar de posição. Né? Teve um momento em que, por exemplo, a areinha do gesso, que ficava pressionando assim, com peso, né, na cama, ele praticamente esfoliou a pele e eu não tinha pele. Então ficava aquela dor, queimando, sabe? Eu lembro de uma vez ligando para Eli, e ela já estava namorando comigo, eu entrando em contato lá no HC e pedindo para me mandar, né, uma placa, né, para poder colocar ali, para que não pudesse mais ter aquele atrito, né, com o gesso. Mas há situações assim, como, por exemplo, eu vou trazer aqui a ilustração de Ruth e Noemi. Olha só. Embora fosse de povos e religiões diferentes, Ruth demonstra piedade ao dizer: teu Deus será o meu Deus. Porque não era o Deus dela. Não era o povo dela. A amizade piedosa nasce no amor que gera fé. São coisas interessantes para que a gente possa interagir e ver a ação dessa amizade piedosa. Que muitas vezes ela não precisa que a pessoa professe a mesma fé que você. Amigos piedosos são os que ficam quando o mundo vai embora, sabe? Quando a galera sai, quando você está chorando e você não tem ninguém e aquela pessoa chega. Nem que seja para chorar com você. Eu tinha, né, um amigo que vocês conhecem bem, que era o Leonel. E a gente sempre ficava junto e era engraçado porque quando eu chorava, ele chorava também. Quando ele chorava, eu chorava também. Como que se sentíssemos um no outro. Né? Então nós éramos um chorão. Assim, né? E isso é por quê? Como que isso foi desenvolvido? Isso foi desenvolvido na caminhada. Isso foi desenvolvido num crescimento, porque é assim, a amizade, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser valorizada. Porque quando a gente tem amigo, queridos, eu lembro de um amigo falando para mim assim, quem tem amigo não precisa de dinheiro. Né? E eu entendi bem, porque muitas vezes eu não tinha dinheiro para fazer uma coisa e já na adolescência e um amigo chegava e falava, não, deixa que sou eu. Ou eu precisava de alguma coisa, e ele falava, não, peraí, é isso aqui ou uma necessidade. Irmãos, quem tem amigo, tem um companheiro. E quando esse amigo é piedoso, olha só, né? Lembra de Jó? Lá em Jó 2, capítulo 11, se vocês quiserem ver, é aquele momento, aquele relato em que os amigos chegam no sofrimento dele. Tá certo que depois eles erram, né? As coisas, mas a intenção inicial, gente, aquela intenção de estar junto,
Sabe? Não é o distanciamento, não, eu estar junto. Ele está sofrendo, mas espera aí, eu vou lá. Eu quero estar junto com ele. João capítulo 15, verso 13, ele fala assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Qual amigo que João está falando aqui? Jesus. Jesus. Há um amigo maior do que este? Há um amigo maior e mais seguro em todos os momentos em que você pode pensar? Olha, eu fico pensando os discípulos, né? Jesus morreu, foi crucificado e eu estou aqui, com medo do que pode acontecer. Fechado num quarto, num lugar, num ambiente onde nós estamos com os olhos abertos, com medo. E de repente, quem entra sem abrir a porta? É isso, gente. O amigo que não precisa abrir a porta é Jesus. Aquele que sente o que você sente e que sabe o que você está pensando e que está perto de você o tempo todo. A piedade, e aí é o terceiro ponto, que transcende a religião. Há um conceito teológico interessante e necessário para ser dito aqui, que a piedade bíblica é uma atitude de reverência a Deus que expressa ações humanas. Eu vou até repetir. A piedade é reconhecida como, pela Bíblia, né, uma atitude de reverência a Deus, que é expressada em reações humanas. Nem todos os que têm piedade conhecem a plenitude da fé cristã. Isso é importante. E eu vou repetir. Nem todos os que têm piedade conhecem a plenitude da fé cristã, mas podem demonstrar valores do reino. Eu já tive amigo que ele nunca se converteu. Ele ainda chama a igreja de igrejinha. Quando eu encontro com ele, ele fala: a igrejinha está lá ainda? Eu falo: tá. Você está lá? Eu falei: não, agora eu estou em outro lugar, né? Mas assim, era um amigo que, por exemplo, que ele nunca chegou como eu, a tomar uma decisão. Mas era um cara que era o seguinte: se ele visse alguma injustiça, nossa, pensa num cara briguento para a injustiça. E às vezes eu sei que vocês devem conhecer pessoas assim. A pessoa que, por exemplo, pega um troco errado, ao invés de ir para casa com um troco, ele volta e fala assim: ó, você me deu um troco errado. A pessoa que chega e é reta nas coisas que faz. Quando você chega lá para ela e fala assim: ó, é o seguinte, você precisa... Eu vou dar um exemplo aqui que eu lembrei agora, né? De um amigo que trabalhava com indústria farmacêutica, né? E ele fazia a parte da compra, né? E aí o pessoal sempre chegava para ele e falou: tem esse medicamento aqui e tal, não sei o quê, vamos fechar isso aqui. E sempre tinha uma bola, né? Para que ele fizesse a compra. E ele chegava e falava: não vou fazer isso. Então, assim, e era uma pessoa que não era cristã, mas ela era reta em algumas atitudes. Então, que representam alguns valores que nós sabemos que é do reino. E não necessariamente essa pessoa é cristã. E a Bíblia nos fala isso em Atos 10, né? Como o Cornélio. Lembra dele? O homem piedoso que teme a Deus e que ainda não era convertido. Mas ele foi usado por Deus para o novo mover de Deus naquela situação. Por isso, valorize as amizades de pessoas íntegras, justas. O que nós mais desejamos é que essas pessoas sejam pessoas convertidas. Mas, às vezes, a gente encontra, e não são poucas, pessoas ainda que são pessoas justas, são pessoas retas. Então, Deus pode usar mesmo os estrangeiros espirituais, assim como o Cornélio, sabe? Para nos moldar. Queridos, há situações em que a gente olha e a gente fala assim: eu queria ser uma pessoa assim. E ainda não sou. A amizade verdadeira é um dom de Deus, mesmo quando não vem de um crente oficial. Quem diz isso? Eugênio Peterson.
ele fala sobre isso. A gente, às vezes, é assim, de certa forma, até surpreendido por ações de algumas pessoas. E aí você conversa, você fala, cara, essa pessoa é uma cristã, uma amiga, pô, descobri uma amiga no trabalho, um amigo no trabalho que ele é cristão e tal. Aí você vai lá, quando você começa a ter amizade com ele, você vê que o cara não é cristão. Mas a atitude dele era como, aí você fala, só falta se converter, né? Então, é importante eu falar isso, e eu estou falando isso justamente por conta disso, da religião, que muitas vezes nos coloca um estigma de que pessoas assim são só pessoas convertidas, e não é uma verdade. Como também aquelas pessoas que também, a pessoa ela anda com tudo, a gente sabe que não é assim. Quantas e quantas pessoas professam a mesma fé, mas não conseguem andar juntas? A gente tem Paulo, em um momento da vida dele, de maturidade na vida dele, e também daquele jovem que estava acompanhando ele na missão, e ele tem uma briga, e eles se separam, não é isso? Então, situações em que a gente se vê dessa forma. Por isso, o melhor modelo de amigo piedoso para mim, e esse eu acho que todos vocês vão concordar comigo, é Jesus. Jesus. Esse ensina a gente em cada momento, em cada relacionamento, como o relacionamento dele com Pedro, gente. O amigo que falhou, que foi corrigido, mas que também foi restaurado por ele. Olha que amizade restauradora. Pedro é aquele que com ousadia ele caminha sobre as águas, que declara com firmeza, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, em Mateus capítulo 16, verso 16. E também é aquele que em um momento de fraqueza e medo ele nega o seu Senhor 3 vezes diante de estranhos. A beleza dessa relação, para mim, é bastante interessante, eu fiz questão de anotar aqui, é porque o que me chama a atenção é a beleza dessa relação que se baseia na humanidade. Cheia de altos e baixos. Às vezes a gente não é assim, a gente está lá em cima, né? E às vezes a gente está tão assim. Olha isso. Pedro era um cara extremamente, sabe? Pedro, vamos fazer aqui. Vamos agora, e já, né? A impulsividade dele, né? Uma impulsividade sincera. Mas também ele teve momentos de fracassos dolorosos para ele. Contudo, é exatamente nesse terreno quebrado, esse chão de terra que a gente pisa, que floresce a graça redentora de Jesus, nessa amizade, chamando Pedro para perto. Uma amizade que Jesus revela a Pedro, mostra como Deus se aproxima de homens comuns, intensos e cheios de boas intenções, né? E às vezes não consegue fazer, né, a coisa e se frustra. Mas pessoas como eu e você que são vulneráveis. Embora a gente não consiga reconhecer, nós somos vulneráveis. Nós não somos perfeitos. Embora a gente não queira reconhecer isso. Quando eu lembro da pergunta de Jesus para com Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí eu lembro de Pedro, né, as pessoas perguntando para Pedro, e ele fala, não conheço, não os conheço, sabe? As 3 negações. Mas Jesus, nesse relacionamento, ele não humilha Pedro, não. Ele faz um caminho contrário, ele dá uma oportunidade de reafirmar o seu amor. O termo grego utilizado por Jesus nas 2 primeiras perguntas é ágape, e ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Falando do amor ágape, o amor sacrificial. E Pedro responde com um amor filéu,
o amor de amigo. Te amo. Mas há um mistério aqui, um fato, um movimento assim que a gente tem que perceber para a gente ver essa história, o mover de Deus. Porque na terceira pergunta de Jesus para com Pedro, Jesus muda. E ele fala, no original, do amor filéu. Não é mais o amor ágape. Ele pergunta para Pedro o amor filéu. Um amor que olha para ele, para Pedro, como ele é, e o recebe e fala para você, tá bom, eu aceito teu amor. Talvez nesse momento você não está pronto para me amar com um amor sacrificial, mas o amor de amigo para mim é válido. Vamos andar junto. Vamos estar junto. O relacionamento de Jesus com João também, sabe? Essa relação profunda que a Bíblia fala, né, do amigo. A gente vê nessa relação de intimidade que o João, ele começa a ter algumas revelações profundas de alguns segredos de Jesus, que é partilhado com ele, que isso só acontece na intimidade. Lembra que ele foi escolhido para escrever o livro de Apocalipse. Essa intimidade mostra que quanto mais perto de Jesus estamos, mais ele revela os seus segredos a nós. E muitos desses segredos, coisas que pertencem a nós mesmos. Coisas que precisam ser trabalhadas. João nos mostra que essa relação de intimidade, de amizade com Jesus, ela molda também o nosso caráter. Lembra que João, no início, ele era conhecido como filho de trovão, lembra? E se tornou um apóstolo do amor, demonstrando que a amizade, ela transforma o impetuoso em compaixão. Demonstrando uma maturidade espiritual, que é construída no caminho, no andar junto, no cada passo, na caminhada. Essa relação de amizade e intimidade que traz a revelação, que molda o caráter e que gera também confiança e missão. Lembra que ali na cruz, o que Jesus pede para, em um dado momento, ele olha para João e ele pede? João, cuida da minha mãe. Cuida de Maria. Sabe aquelas situações em que você precisa de uma pessoa íntima para você confiar? Jesus, na relação com João, ele teve esse amigo por perto. Porque a presença dele era constante. Em todo o trajeto, em todo o acontecimento de Jesus. A proximidade que é fruto dessa intimidade, dessa caminhada, ela gera esse senso de responsabilidade, esse senso de reino. Por isso, à luz dessas amizades que nós estamos falando, e especificamente da amizade com Cristo, possuímos um senso de responsabilidade de reino, quando nós estamos mais próximos de Jesus. E nessa relação, e nesse sentimento, nós somos chamados para uma missão. E isso só pode acontecer quando a gente vive essa proximidade. Porque lembra, né? A amizade também é um instrumento que deve nos moldar e que também deve nos guiar. E é um instrumento poderoso, é transformador. Porque mais do que a condição que se tem, seja como pastor ou como líder, quando você vai chegar perto de uma pessoa e vai conversar com ele, vai chamar ele a atenção por algum pecado e tudo que pode ter acontecido, se você tem um relacionamento de amizade com ele, você é ouvido. Você ganha o direito de ser ouvido. E Jesus mostra isso na sua caminhada. E é nesse momento
em que você vira um instrumento poderoso de Deus, da graça de Deus, porque você vai fazer isso em piedade, baseado no amor, com uma intenção de restauração. E aí, aquilo que está quebrado, aquilo que está desarrumado, aquilo que está destruído, você torna um novo processo. Você consegue caminhar junto para que tudo possa ser construído novamente. A amizade é uma bênção divina. E eu gostaria de chamar a atenção para isso. Para que pudéssemos olhar para a amizade como um instrumento gracioso de Deus. Para que você possa gerar em você maturidade espiritual. Para que no constante uso, sabe, daquela conversa ou daquele atrito, você possa ser melhorado. Você possa olhar para as suas ações e buscar no outro movimentos diferentes. E poder ver que as coisas podem ser diferentes. E achar no outro o verdadeiro irmão. Assim como Cristo deseja que nós encontramos nele. Nessa relação de amizade, um verdadeiro irmão. Que Cristo seja para você um amigo verdadeiro no sentido de que você tenha essa consciência de que é necessário um relacionamento, desenvolver um relacionamento que tenha o seu pé na intimidade. A esperança. E eu não posso deixar de falar isso. Mesmo que haja hoje, aqui mesmo, neste momento aqui, pessoas que estão isolados, ou foi traído, ou foi mal compreendido em alguma relação, ou em algum momento. Em Cristo há amizade eterna, presente, e nunca se esqueça, restauradora. É uma possibilidade que Deus nos dá, que a cruz de Cristo nos dá, porque Ele torna novo todas as coisas. A coisa não acabou ali na cruz. Teve um recomeço, porque Ele ressuscitou, Ele ressurgiu dos mortos, para que você pudesse ter vida num novo processo de caminhada. Que Deus nos abençoe. Eu sei que a minha palavra às vezes é muito baixa, né? E eu fico ali, aí as pessoas ficam quase que dormindo, né? Mas que possamos estar acordados para essa mensagem de que Cristo torna novo todas as coisas e é capaz de restaurar todas as coisas. Mesmo aquilo que você olha e fale, olha, não tem mais jeito. Se aquele que deu um novo sentido e nova vida para uma coisa que a gente nunca pôde fazer, que é vencer a morte, o que é impossível para ele? Nada. Nada é impossível para ele. Que Deus os abençoe.